Seja muito bem-vindo ao Pod Arena. Por aqui, as histórias são apresentadas e as inspirações ganham vida. Meu nome é Bianca Barreto. E eu sou Evelyn Munhoz. E hoje nós iremos acompanhar a jornada extraordinária da única mulher que defende o Handicap 7 na modalidade de Tympani. Seja muito bem-vinda, Paola Gomes. Obrigada meninas pelo convite. Estou muito feliz de participar. Sou muito fã de vocês. Então é um prazer enorme estar aqui. É uma grande satisfação receber você e poder contar um pouco da sua história, visto que quem sabe afinco tudo que você já conquistou e o quanto você trabalha duro é quem está integrado à modalidade. E aqui nós estamos falando para um público imenso, que com certeza depois desse Pod Arena vai começar a te admirar de um jeito diferente, hein, Bianca? É isso mesmo, sem limites para sonhar com Paola Gomes. E Paola, como a Evelyn muito bem mencionou, você é muito bem conhecida por nós do meio, mas vamos começar lá no início, onde a modalidade do Tympani ou até mesmo o cavalo entrou na sua vida. Então, a minha família mexe com cavalo. O meu pai sempre mexeu com cavalo, já fez vários esportes. E não tinha como ser diferente, né? A fruta não cai longe do pé, eu acho. E eu sou, assim, simplesmente apaixonada no cavalo. Eu falo que qualquer modalidade que tiver cavalo, eu quero estar no meio, porque o cavalo é muito especial. Quem vive com ele sabe o tanto que ele é importante na vida das pessoas. Eu falo que muitas pessoas deveriam ter contato com o cavalo para saber a diferença que ele faz nas nossas vidas. É isso mesmo. E qual foi o seu primeiro contato com o cavalo? Você trouxe que desde pequenininha, mas desde a primeira modalidade até o primeiro passo junto com ele. Eu comecei brincando de tambor, na verdade montando já, né? Eu monto desde muito pequena, desde muito nova, com uns 2, 3 anos eu acho que eu já montava. E eu nunca parei. E aí eu comecei no tambor, brincava um pouquinho, aí a minha família começou no Tympani, e o Tympani é conhecido como a prova da família. Eu tenho uma irmã também que corria, hoje em dia ela parou. E a gente começou correndo desde pequenininho, correndo mirim, jovem, foi subindo, até eu virar uma profissional que sou hoje. Então o Tympani, assim, move minha vida hoje. Olha só. Tympani é a prova da família. Para quem não conhece um pouco das regras dessa modalidade, explica um pouquinho pra gente. São 3 atletas que precisam fechar uma boiada, é mais ou menos essa a história. Isso, tem um curral, né, e fica uma boiada no fundo, e aí a gente precisa, todos são numerados, e aí cada um pega seu boi, leva pro curral, e quem fechar com o menor tempo ganha a prova. É, gente, talvez você que nunca ouviu falar dessa modalidade, ouvir a Paula explicar, parece fácil, Parece, né, Bianca? mas vai correr. São segundos tão intensos e vocês são extremamente preocupados em não errar, porque quem entra numa disputa é para ganhar. É desse jeito. Eu falo que correr prova é diminuir os erros. Porque é muita coisa, é muito detalhe, são 3 cavaleiros, 3 cavalos, tem a boiada, é muita coisa. Então, não é fácil. Tem gente que fala assim, o Tympani é muito fácil, mas correr é difícil. Ô, Paola, e além da pressão de estar na prova para ganhar, tem também toda a questão da sintonia que você precisa ter com o seu time. Sim, que é muito importante. Quando você conhece os seus parceiros, que você tem uma sintonia, ajuda muito, muito. Porque lá é muito rápido, são segundos, né? Então, não dá tempo de você conversar para ver o que está acontecendo. Então, a sintonia ali é muito importante. Tem também a pegada dos gestos, do sinal, não sei, um assovio que talvez facilite na hora de identificar o animal? Tem. A gente aponta o boi quando a gente vê, igual eu corro no meio, que é uma das posições consideradas mais difíceis. Então, se eu vejo o boi de algum parceiro, eu tento apontar, tento gritar, porque ajuda. Porque é muito boi, né? São 21 bois normalmente, tirando na festa do peão, que são 30 bois, que é mais difícil ainda. Então, qualquer ajudinha ali é muito bem-vinda. Ô, Paola, agora é interessante a gente frisar que, além da demanda que vocês têm no momento da competição, onde o cronômetro é acionado, enquanto vocês estão ali atrás da linha de largada, observando outros atletas desenvolvendo o seu tempo, vocês estão estudando a boiada para quando o seu número for sorteado, você já está atenta. Então, vocês entram dentro da competição desde o momento que estão dentro da arena esperando a sua vez. É bem isso mesmo. Eu falo que a gente fica parado do lado de fora, vendo as boiadas, a gente grava tudo, detalhes assim, ó, de boi.
Eu mesmo, assim, eu fico a prova inteira assistindo, gravando cada detalhezinho. Teve até uma vez no Rodeio de Barretos, que no primeiro ano que eu ganhei o rodeio, eu queria pegar uma bezerra lá, que era número 0. E eu fiquei com isso, preciso pegar a bezerra 0, eu quero pegar a bezerra 0. Aí ela correu primeiro e ela não era boa. E aí viraram pra mim, Paola, mas ela não é boa. Eu falei, mas eu quero pegar ela. E aí eu decorei os bois assim, ó, inteiro, tudo. E era tudo preta. Mas cada um tem uma diferencinha, né? Aham. Tinha uma que tinha um pedaço do rabo branco, pequeno. E na hora da minha passada, eu vi ela, nem foi o número. Então eu já fui nela por causa que eu conhecia a bezerra. Então é muito importante a gente decorar cada boi, porque as boiadas elas se arrumam normalmente. Como elas correm muito, elas vão se arrumando. Então é muito importante a gente ficar lá decorando, prestando atenção. Isso eu acho que é um diferencial hoje. Excelente, Paula. É interessante a gente frisar também, principalmente para quem não conhece da modalidade, que não existe maus tratos nem no momento da chegada do animal, muito menos no manejo no decorrer da prova. É uma boiada mansa e já treinada para aquilo. Ela tem um peso que é importante, que tem que estar dentro das regras para poder participar também. Sim, é muito importante isso mesmo, porque a gente gosta do que a gente faz. Então a gente tem que cuidar. E a gente depende deles, depende das boiadas, dos bois. Então, a gente precisa cuidar deles. Eles são muito bem tratados. Todo mundo... Se alguém vê, mas é muito difícil. Eu nunca nem vi alguém maltratando, principalmente em provas. Todo mundo, eu acho que junta para isso não acontecer. Porque o animal, ele tem que ser bem tratado. Ele tem que ter uma alimentação boa, ele tem que ser cuidado com carinho. Sim. Para ele dar o melhor dele ali também. Porque Sim. se o animal não estiver bem, ele não faz o trabalho dele e nem vocês. Então é um círculo, cada um cuidando do seu cada um. É Sim. isso mesmo. Ô, Paola, e que legal, você trouxe aqui o seu início, nós falamos agora sobre os bons tratos dos animais que participam dessa modalidade, mas é importante também mencionar sobre o apoio que a sua família dá para você, porque hoje você contou que a sua mãe não atua mais na modalidade, mas eu tenho certeza que ela sente-se muito bem representada por você, pelos seus familiares que correm dentro das arenas. Sim, eu falo que minha mãe, ela é importantíssima em tudo isso, porque ela gosta muito de prova, muito. Eu falo que é muito mais do que eu e meu pai. Tem prova que eu não queria ir, a gente não tava muito afim, ela falou assim, não, a gente vai, ela dava um jeito. Ela morou um tempo em Brasília, e eu fiquei em Barretos. Ela arrumava prova pra eu ir de Brasília. Olha que legal. Ela dava um jeito pra eu tentar ir, pra eu conseguir. E você ia? Ia. E a experiência por lá, como é que foi? É uma delícia lá também. Lá é um pouco diferente daqui, porque lá as provas aqui são mais profissionais pro lado de cá. Lá ainda o pessoal tá mais começando, tem umas somatórias mais baixas. Aqui na região de Barretos é mais forte. E é importante a gente frisar também que as premiações são muito expressivas. E nós conversamos aqui um pouco em off, mas é interessante contar para o público que nos acompanha também que muitas vezes as pessoas imaginam, mas, por exemplo, você disse que começou a estudar e precisou parar. Você tinha em mente ser uma profissional em alguma área ou não? Eu sempre fui apaixonada no cavalo, né? Eu sempre quis mexer com isso, mas meu pai falava, não, tem que formar em alguma coisa. Aí eu comecei. Aí meu pai foi numa prova e eu não podia ir porque eu tinha uma prova na faculdade. Nossa, eu fiquei louca. Falei, não dá. Aí depois dessa prova eu falei, eu preciso parar. Esse foi o divisor de águas. Foi. E era uma Então, prova assim, de um amigo meu ainda. Aí eu falei, Uau. não, eu preciso parar porque não é o que eu quero. Então, para todo mundo entender que a modalidade de team penning na vida da Paola não é um hobby, não é Sim. a terceira opção. É a dedicação dela em todas as 24 horas por dia, é o que te alimenta hoje, é a sua profissão. Sim, é minha profissão, é minha vida. Porque eu não consigo fazer nada sem ser cavalo. Todo mundo até brinca, eu não vou na casa de ninguém, eu não faço nada. Eu até brinco, não tenho nem vida social, porque eu sou apaixonada nisso. Então, pra mim, tem que ter cavalo. Se não tiver cavalo, não tem graça. Tem final de semana que não tem prova de team penning, eu vou pra uma prova de sorte, porque eu preciso viver aquilo ali. Eu sou apaixonada. Olha só que legal. E essa sua paixão também serve de inspiração para muitos que talvez vão até o seu rancho para procurar um treinamento ou que te procuram nas redes sociais. Sim, hoje, igual eu e meu pai tem um rancho, a gente dá curso,
treinamento tanto para a pessoa quanto para o cavalo. Então, hoje a gente faz isso e eu não me arrependo hora nenhuma de ter parado a faculdade, de fazer o que eu faço, porque eu gosto muito. Ô, Paola, quando você decidiu parar, você por um momento, assim, teve incerteza? Porque ia ser um desafio você ia deixar uma graduação para apostar no seu sonho. Sim, e mais ainda para mulher, né? Para mulher é mais difícil o mundo do cavalo. Porque tem muitos homens, tem homens que não aceitam. Infelizmente, a gente sofre esse preconceito, né? Eu acho que como vocês também. E em nenhum momento eu tive dúvida. Desde o momento que eu parei, eu falei, eu vou parar e eu nunca vou pensar que deveria ter feito, eu me arrependo. Não, e eu nunca pensei. Que legal. Tá aí a importância de seguir os nossos sonhos, se dedicar, estudar bastante, porque eu imagino que você também procura não só treinar, mas aprender mais sobre os animais que você tá ali na lida diária. Sim, porque o cavalo, ele é uma caixinha de surpresa, né? Cada cavalo é um cavalo. Então, eu sempre falo que a gente tem que entender o cavalo, não o cavalo tem que entender a gente. Porque cada um tem sua particularidade. Tem um que gosta de uma coisa, outro que gosta de outra, é como uma pessoa mesmo. Então, eu procuro muito respeitar todos os cavalos. É isso aí. Bom, nós estamos chegando ao fim desse primeiro bloco. Você está conhecendo um pouco mais da trajetória de sucesso da Paola Gomes. E no próximo bloco tem muito mais. Sejam bem-vindos de volta ao Pod Arena. Hoje nós estamos recebendo uma grande estrela da modalidade de team penning, Paola Gomes. Paola, no primeiro bloco nós já falamos sobre o seu início dentro dessa modalidade e chegar até aqui não deve ter sido nada fácil. Ultrapassar todos os seus limites, conseguir alcançar todas as suas metas. Eu fiz uma pergunta para Paola e ela me respondeu de uma maneira surpreendente, porque a minha pergunta foi: Paola, como é se preparar para a temporada e qual é a sua meta? Ela falou assim: Evelyn, a temporada é o tempo todo, não tem um momento em que termina e acaba. Conta um pouquinho pra gente sobre isso, Paola. As provas é de janeiro a janeiro praticamente, né? Então, a gente vai vivendo esse ciclo, né, praticamente. E eu amo, porque, gente, quando para, você não tem noção. Parece que eu tô entrando em depressão, porque eu quero correr, eu quero estar nesse mundo. Então, quando para as provas é muito ruim, porque, igual a gente falou, eu vivo disso, né? E eu amo isso, eu deixei a minha vida inteira para viver isso. Então, quando para, chega a me dar um desespero. Meu Deus. Ô, Paola, agora, como é pra você, de repente, falar assim, não, eu vou tirar minhas férias aqui? Tem um momento que você consegue Existe essa escolher? possibilidade? Não muito. Até esse final de ano passado, eu falei, gente, eu preciso tirar um descanso. Porque antes não tinha Natal, não tinha ano novo, não tinha nada. Aí no Natal e no Ano Novo, eu não fui nem ver meus cavalos, pra não ter o perigo. Só nas datas. Só. Pra não ter o perigo de eu ir lá montar. Porque se eu fosse lá, eu ia montar. Então, eu falei, não, esse final de ano eu vou tentar tirar essas semaninhas, assim, pra eu ter umas férias. Porque, na verdade, eu não tenho. Então, as suas férias foram 2 dias. Foram ali nas datas especiais e depois o trabalho continua, o objetivo também. Continua. Porque como as provas não param, os cavalos precisam de condicionamento. Então, não tem como parar. Ainda mais pra você que vive disso, né? É É. muito importante estar ali presencialmente. E eu acho que é até difícil você conseguir se dar essa pausa, né? Muito difícil. Muito, não consigo. É direto mesmo, não tem problema. Agora, olha só, você trouxe aqui que seus pais também trabalham junto com você. Eles já falaram pra você, Paola, tá na hora do descanso? Ou eles também ficam nessa frenética junto com você? Ah, eles também. Que eles Também, gostam né? muito. Então, a gente vai vivendo esse ciclo e tá tudo bem. E não para. Não para. Eu acho que não como para você mesmo. citou que team penning é reconhecido nacionalmente como a prova da família, então todo mundo se entrega junto. No primeiro bloco, eu ousei dizer, né, que as provas te fizeram conhecer vários estados brasileiros, mas você também teve a oportunidade de levar o team penning para um lugar onde eles quase não conheciam cavalo. Conta como foi essa experiência. Eu fui pra Rússia com um convite super especial de um amigo meu, do Thiago Meg e do Gilberto. E foi uma experiência incrível, porque lá eles nunca tinham visto mesmo o team penning. E a gente que levou pra lá, eles acharam o máximo, eles vibravam junto com a gente, foi muito legal. Ô, Paola, como que surgiu essa oportunidade? Através de um convite que fizeram pro Thiago e pro Gilberto. E aí eles me convidaram
pra ir com eles e foi, assim, sensacional. Foi através de Barretos? Deu uma ajudada, porque naquele ano eu tinha ficado em terceiro no rodeio de Barretos, então isso já deu uma ajudada pro convite. Olha só que legal. Eu imagino que a experiência para você foi muito positiva, mas para o público de lá, que até então não conhecia, ver uma mulher mostrando tanto domínio, mas principalmente amor por essa modalidade. Tanto que o pessoal lá que estavam montados não tinha mulher. Olha que legal, parabéns! Era só homens mesmo. Que na maioria das provas também aqui é assim, né? São poucas mulheres que tem. E eu super incentivo, porque eu acho muito bom as mulheres ganhando seu espaço no meio do esporte. Uau! Paula, hoje você é reconhecida nacionalmente por todos os seus feitos, mas eu acredito que alguns dos títulos mais importantes estão praticamente dentro de casa. Sim. O rodeio de Barretos, assim, olha o brilho no especial. É muito especial. Acho que não tem uma pessoa que não sonha em ganhar o rodeio de Barretos. Barretos reúne uma gama de atletas que se preparam durante todo o ano para essa prova específica. Eu ouço vocês dizerem, estar dentro do buracão é incrível, é muito bom, é intenso e assim, é inenarrável conseguir explicar as emoções que vocês sentem lá. E é uma prova muito difícil, né? Igual no Team Penny, esses últimos anos somava 5 tempos. Então, você fazer 5 tempos bons é muito difícil, muito. Então, ali é uma prova, assim, de resistência, de tudo. Porque você precisa estar tudo muito alinhado. Você precisa treinar bastante, você precisa levar muito a sério o que você está fazendo, porque ali é complicado. Ô, Paola, vamos mencionar aqui, na verdade, você pode trazer com propriedade todos os seus títulos dentro de Barretos? Eu sou tricampeã de Barretos e eu falo que todo ano que eu ganhei, eu tive uma história lá dentro, porque eu sempre me dediquei muito, tanto que no ano que eu ganhei em 2022, que foi meu segundo ano, um mês antes, eu treinei todos os dias. Todos os dias. Um dia eu cheguei pro meu pai e falei, pai, vamos treinar? Ele falou assim, Paulo, pelo amor de Deus, ninguém te aguenta mais. A dedicação vencendo o talento, hein? Falei, ninguém te aguenta, não tem cavalo mais, porque eu selava 5 cavalos pra ir treinar. Aí nesse dia tava chovendo um pouco, ele falou, não, hoje eu não vou. Aí eu peguei e falei assim, você não vai? Ele falou assim, não, hoje não dá. Aí eu fui, fechei a boiada e treinei sozinha. Olha! E naquele ano aconteceu muita coisa durante as passadas. Você tem noção, até uma bezerra pulou um chapéu, isso é muito difícil de acontecer. E a gente ganhou Barretos. Tudo foi direcionando para a realização Meu desse Deus, sonho, como né? assim essa bezerra pulou um chapéu? O chapéu caiu, e aí ela tava perto do curral, fui tocar ela, e não tinha, acho que, muito espaço para ela ir embora, ela teve que pular o chapéu, tem uma foto super engraçada. E eu falo que aquele ano, se eu não treino tanto que eu treinei, se eu não me dedico tanto que eu me dediquei, talvez em algumas coisas que aconteceram dentro da arena, eu não estaria pronta. Então, eu falo que treinar é muito importante, porque na hora a gente não consegue pensar, eu preciso fazer tal coisa. É o que vem. Então, quando você treina, você está acostumado a fazer aquilo. Então, eu acho muito importante, eu amo treinar, treino até hoje. Se deixar, eu treino todo dia. Hoje, mais tarde, tem um treino? Tem. Eu amo, porque é muito legal. importante para você evoluir. Porque não tem como, eu já cheguei no nível bom, tá ótimo. Não, porque você mexe com boi. Boi cada hora tem uma atitude, cada boi é de um jeito. Então é muito complicado, então eu me dedico muito. Ô, Paola, e você é tricampeã de Barretos, mora em Barretos. No ano Sim. passado, você fez também uma belíssima apresentação dentro da Arena dos Sonhos. A pressão segue a mesma para você que defende títulos importantíssimos lá dentro? Nossa, pra mim é a mesma. Viraram pra mim e falaram assim, quando você ganhar o primeiro ano, isso tudo acaba, você não vai se cobrar tanto. Aí eu falei, tá. Aí não adiantou nada. Eu não vou em show no Barretos, pra vocês terem uma noção. Eu fico os 10 dias acampada lá dentro, porque... Você fica lá dentro. Fico. Porque como é muita correria, começa muito cedo. Então eu fico lá dentro no camping, mas só que eu não vou em nenhum show. É muito raro alguém me ver em algum show. É que vocês precisam descansar. Porque, para o pessoal conseguir entender a dinâmica e a intensidade da prova de Barretos. No ano passado, a gente teve um momento em que o pessoal falou assim, se o pessoal não subir da hípica, que eram vocês, vai cortar o Team Penny da arena. Só que vocês estavam terminando as passadas e vocês tinham começado às 8 da manhã. Já era 5 da tarde. Foram muitas inscrições, um dia inteiro de prova. É isso mesmo. Então é tudo muito corrido lá, é muito cansativo.
E meus amigos brigam comigo, né? Por eu não ir em nenhum show, nada. Mas que Mas jeito, só- não tem força É, não pra tem isso. Se você ficou o jeito. dia inteiro dentro da hípica correndo e correu à noite ainda, é claro que você quer deitar e dormir. Eu falo que eu admiro quem vai. Ainda Admiro mais você que tem um muito. objetivo já estabelecido, né? Porque pra mim é uma prova muito importante, só tem uma vez no ano. Então eu quero estar bem ali pra correr, pra dar o meu máximo. E eu corro com muitas pessoas, né? E eu fico pensando, gente, se eu errar, se acontecer alguma coisa por minha culpa, Imagina, por eu na não ter passada. descansado, aí eu fico, não, melhor eu descansar. Agora, Paula, você tem como sonho ou como meta ser tetracampeã de Barretos? Ai, como meta. Ai, que gostoso. Eu tenho. Porque é um lugar único lá dentro. Correr lá é sensacional. É uma dificuldade muito grande, mas a sensação, o público é muito especial. Ô, Paula, talvez agora a gente vai entrar numa parte um pouco mais técnica, mas é importante a gente usar esse momento para fazer com que as pessoas entendam também sobre a modalidade. Como você disse, os atletas são divididos por handicap e tem as somas, que são as categorias que vocês conseguem reunir os 3 atletas para participar ali da disputa. Explica um pouquinho pra gente como funciona. Hoje, os handicaps são de 0, que é o iniciante, até o handicap 7. E tem as somas. Normalmente, as provas hoje em dia tem soma 2, que é para o pessoal que está mais começando. Tem a soma 6, que no caso eu mesma não posso correr, porque eu sou 7. E a soma 11. E aí, você vai fazendo as somas para dar o limite ali de soma 11. E tem a ETP, que é uma elite do Team Penny, que só pode correr acima de handicap 4. Uau, então para o pessoal entender, mais uma vez, e a gente ficar bem explicadinho. Na soma 11, corre você que tem o handicap 7. Sim, ou 2-2, duas pessoas que têm o handicap 2, ou um 3 e um 1, ou... E assim vai Até indo. fechar o cálculo, É. né? Então é você como profissional e mais 2 amadores, por Sim. exemplo. Sim. Uau, e como é para você lidar com tudo isso? Eu sei que o pessoal que te convida para correr junto tem muita confiança e segurança no teu trabalho. Sim. Aí eu me cobro A dobrado. pressão aumenta, hein, É. Paola? Nossa, eu corro assim... Eles pedem Dando meu puxão de máximo. orelha, Paola. Ai, Paola, tem me uns- ajuda aqui, me ensina nisso, me ensina naquilo. Tem uns que pedem. Eu sempre tento ajudar também quando eu posso, principalmente antes de finais. Porque numa classificatória, querendo ou não, tá todo mundo mais relaxado. Agora, numa final, é mais complicado. Então, eu sempre tento ajudar, passar um pouquinho da minha experiência, Você dar também uma puxa a orelha? acalmada. Puxo, mas menos assim. Porque eu falo que ninguém quer errar por querer, né? Sim. Todo mundo vai tentar dar o máximo. Ô, Paola, e o que é o errar na prova? No momento ali do fechamento? É posicionamento errado, principalmente no curral, numa bezerra, ou ficar muito ansioso e entrar muito dentro do gado, que isso dificulta você achar o boi. Porque o animal espalha, aí fica mais difícil de É. vocês encontrar. Bom, são 3 atletas que estão ali na linha de largada, direita, esquerda e o que vai no centro. Sim. A partir daí, quais são as dinâmicas? O primeiro boi que sai para a esquerda é de quem tá na primeira, vamos dizer, na preposição 1. Aí o segundo, do meieiro. E normalmente o terceiro lê da direita para a esquerda, porque tá mais perto dele, e é o boi dele. E eu falo que ninguém pode roubar o boi do amiguinho. Todo mundo tem que pegar o seu. Porque se um rouba o boi do outro, fica mais difícil. Fica mais difícil a leitura, a passada. Então, cada um tem que fazer a sua parte mesmo. E é importante também trazer aqui que tudo isso acontece em milésimos de segundos. É É. muito rápido. Muito, muito rápido. Tem prova aí que tá dando 10, 11. Eu fui numa prova de um campeonato em Barretos que tinha tempo de 10, assim, ó, um monte. O pessoal tá evoluindo muito, então os tempos vai melhorando cada dia mais. Isso mostra também a crescente da prova da família, né? Sim, tá crescendo muito. Ô, Paula, a gente já falou aqui sobre a sincronia que o trio precisa manter. Mas vocês terem isso definido e, de repente, se acontecer alguma situação no meio do dia, alguém ficar chateado ali, como é deixar isso de lado e saber que ali dentro a entrega de vocês tem que ser perfeita? Essa parte é complicada, mas a pessoa tem que saber diferenciar muito. Eu falo, eu, Paola, gosto de correr com amigos meus, com pessoas que eu posso sair da pista dando risada, que seja uma coisa leve. Por mais que a pessoa pode ser o melhor competidor de Team Penny, pra mim, ele tem que ser humilde, ele tem que estar ali porque ele gosta mesmo, e não só por causa do dinheiro, não só por causa do título. Tanto que já aconteceu de um grande amigo meu, a gente brigar, e aí ele vinha falar, não, vamos correr junto, e ele era muito bom, e me ajudava muito porque ele treinava comigo.
e eu não corri com ele. Aí todo mundo fala assim, mas por que você não vai correr? Porque eu não tô bem com ele. Então, eu não acho legal isso. Sim. Eu gosto de correr com pessoas que me façam estar ali fazendo o que eu gosto mesmo e sendo divertido. Esse é o verdadeiro diferencial de quem é apaixonado pelo esporte e sabe o quanto precisa se dedicar para aquilo, porque eu acho que você, por muitas vezes, quando erra, o que eu acho bem difícil, mas, né, somos seres humanos, Sim. não deve se perdoar tão fácil. Como eu Não. deixei isso acontecer? Você deve Sim. se cobrar muito. Sim. Eu falo que se alguém errar comigo, eu não ligo, não tem problema nenhum. Mas se eu errar, eu fico muito mal. Então, eu tento, assim, por isso que eu me dedico muito para que isso não aconteça. Porque eu sei como as pessoas acabam se espelhando e querem correr comigo. Então, se eu errar com a pessoa, eu fico muito chateada. Paula, hoje você é referência na modalidade por ser a única mulher dentro do Handicap 7. E como foi para você ir crescendo na modalidade? Hoje você se olha como nós te olhamos, assim, com essa grandeza de ser a única mulher e saber tudo o que você precisou enfrentar para estar ali e, é claro, se manter dentro dessa posição. Eu acho que não. Minha mãe até fala pra mim que eu não tenho noção, assim, do que eu sou hoje. Porque é muito difícil, igual você falou, a gente já enfrentou muita coisa pra estar lá. Principalmente mulher. Eu já passei por muita dificuldade com homens que não aceitam, gente querendo me derrubar. Então, sempre foi muito difícil chegar onde eu cheguei. E tem gente que acha que não, né? Que eu só monto a cavalo, que é só isso. Então, chegar onde eu cheguei é assim, é um lugar que eu nunca imaginei chegar. E porque meu pai corria há muito tempo, então eu sempre sonhei em chegar onde meu pai chegava. E hoje ver o pessoal me respeitando, tendo um carinho maior, então é muito... Ai, que linda! É um assunto complicado, porque é o tal negócio, só a gente sabe que a gente já passou. Só você sabe de quantos Sim. momentos você precisou abdicar da sua vida Sim. para se dedicar É. dentro do esporte. Então, É se a bem sua isso. colheita é farta, É. é por conta de muita dedicação e de abdicação também de grandes momentos. Sim. E chegar onde eu cheguei é um privilégio muito grande. Eu falo que... acho que Deus me escolheu para ensinar muita coisa. E para mim, ensinar principalmente crianças, mostrar que tudo é possível, e principalmente tendo humildade. Porque eu acho que é uma coisa mais importante no nosso meio, que muita gente não consegue ver isso, né? Eles acham que ganhar a prova é a coisa mais importante, e eu falo que não é. O mais importante é estar ali, porque muita gente não pode. Então, a gente tá ali vivendo um sonho e sendo um sonho gostoso, tudo, esse é mais importante. Eu falo que ganhar a prova não é. São 20 anos, né, Sim. Bianca? Dedicado à modalidade, dedicado a essa família, a essa estrutura Sim, que só o universo do cavalo tem. só. É muita ligação, é muito cuidado. É isso mesmo. Sem limites pra sonhar e pra se emocionar também, com Ai, Paola meu Deus. Gomes. Nós vamos encerrando esse bloco, mas no próximo você vai continuar sabendo junto conosco dessa história inspiradora e emocionante da nossa convidada de hoje. Estamos de volta para mais um bloco do Pod Arena, hoje com a Paola Gomes. Paola, nós estamos falando sobre as suas realizações pessoais e profissionais também. Trouxemos aqui que você é uma mulher muito sonhadora e eu imagino que as suas aspirações, elas não param. Não param mesmo. Não tem nem como parar, né? São muitos sonhos, muitos objetivos, você defende aí títulos importantíssimos na sua vida, na sua carreira, mas existe algum lugar que você quer chegar, algum lugar onde você deseja pisar? Eu falo que, assim, os meus maiores sonhos eu conquistei. Graças a Deus, hoje em dia eu sou muito realizada com tudo que eu já conquistei. E hoje eu quero muito ensinar as mulheres que esse mundo precisa de mais mulheres. Porque no meio do cavalo, no meio do rodeio, é muito pouco ainda. Então, o que eu mais tento fazer hoje é mostrar a força que a mulher tem. Que ela pode ir onde ela quiser. Isso é muito importante, né? Ainda mais no nosso meio. O rodeio, felizmente, está em uma ascensão muito grande. Nós estamos acompanhando uma crescente aí muito gigantesca, na verdade. O que dá no mesmo, né? Mas, Paola, falando agora sobre o lado pessoal que nós sabemos que também é necessário lidar
No profissional, você já passou por uma situação na qual você precisou respirar, contar até 3 e falar, não, hoje isso não vai me tirar de sério? Ai, muitas, muitas e muitas. Porque isso acontece, assim, ó, quase todo final de semana. Muita gente que não... Tem muita gente que torce a favor, né? Lógico que tem uma torcida maravilhosa, mas tem os que torcem contra também. Então, é muito complicado, mas eu acho que tudo na vida, a gente precisa respirar muito fundo, dar o nosso melhor, e Deus vai provando o que cada um é, o que é melhor pra gente. Então, a humildade, você seguir no caminho certo, eu acho que é o mais importante na vida, em qualquer situação da vida. É isso mesmo. Ó, algumas semanas atrás nós recebemos aqui a madrinheira Ana Cláudia. Ela falou assim, gente, às vezes o pessoal me vê dentro da arena, acha que eu tô fazendo mandinga. Porque ela falou assim, eu faço 3 vezes o sinal da cruz muito rapidinho. E você, o que você faz pra se preparar? Porque todo mundo tá ali querendo dar o seu melhor. Mas, infelizmente, tem pessoa que pensa assim, não, pra eu ganhar, aquela ali tem que perder. E não é assim, né? Não é. Você que tem que dar o seu melhor. Sim. E eu falo rezar bastante, porque é difícil. Então, tem que rezar muito, tem que estar muito próximo de Deus. E é isso, e tentando dar o seu melhor, sem pisar em ninguém, sem passar em cima de ninguém. Eu falo que a hora de quem segue o caminho certo, chega. Pode demorar, mas chega. E chega de uma maneira muito mais especial. Sim. A prova de tudo isso são as suas conquistas expressivas dentro do currículo que você já traz, como nós já dissemos aqui, são mais de 20 anos aí vivendo o meio do cavalo. Você já parou para anotar, Paola, quantas provas você participa durante o ano? Não. Você tem noção? Não tenho. De quantas provas acontecem? Ainda mais que você não para, né? Não tenho. E até minhas premiações, eu nunca marquei muito. Eu sei quantos carros eu ganhei, mas igual o trailer, algumas coisas assim, eu não tenho marcado. Coisa boa, Quantos hein, carros Evelyn? você já ganhou, Paola? 23 carros. Ai, que legal, Em parabéns. 30 anos, 23 carros. Faz muito esse carro. cálculo. Uau! É muita coisa. Eu já cheguei a ganhar 3 carros em um final de semana só. Que é muito difícil. 3 Parabéns. carros Não, em um final de parabéns. semana? Parabéns. Paola, Obrigada. conta um pouquinho mais de como foi essa prova. Nossa. Eu sei que você é, assim, determinada, mas a confiança também caminha lado a lado, hein? Essa aí foi... E é muito difícil eu conseguir correr categorias que dão 3 carros, né? E nessa eu ganhei a ETP, que é a Elite do Team Penny. Eu ganhei do dia, ganhei o campeonato, que era um carro, e ganhei a prova também. Paizão Ô, e a gente, mãe mora dessa, Deixa hein? eu frisar uma coisa aqui. A ETP é a elite do Team Penny. É. Então, correm todos os atletas que são handicap 7. A Paola é a única mulher handicap 7. E, assim, são vários homens na faixa ali dos seus 40, 50, 60 anos. E a Paola lá nos E eu representando muito bem. São todos com currículos muito expressivos. E Paola, tudo bem, né? Tem quem torce contra, tem quem torce a favor, mas essa galera da elite do Team Penny é um pessoal muito unido. E eu acredito que para eles também observarem você conquistando tudo isso é muito bom, porque é a partir do fomento que você dá à modalidade que vem chegando outros adeptos. Sim, mas é complicado também, viu? Porque ali é um querendo mais que o outro, né? Porque a gente tá no mesmo handicap. Sim. Então a gente concorre Todo todas mundo as quer levar mesmas pra casa o coisas. prêmio. É muito É. competitivo, a Então, é muito. competitividade é muito alta. Muito, muito alta. Nossa, esse ano mesmo, na final, meu Deus Quem do eram céu. seus parceiros aí nessa prova, Paola? Essa da ETP era eu, o Rodolfo e o Vinícius. Nossa, e eles brincavam com todo mundo, zoava todo mundo. Eu falava assim, ai meu Deus do céu, gente, o que vai virar isso aqui? Porque virou uma competição muito Fica acirrada. quietinho, gente, pelo amor de Deus, nós Vamos corremos concentrar, ainda. vamos concentrar. E eu sempre falava, e a gente sempre era o último a correr, porque era conforme tava no ranking. E a gente tava em primeiro, então a gente tinha que manter ali. A última passada, se dá uma brecha. Não, na última passada, a gente tinha que ficar até em terceiro pra ganhar. Porque eram 10 rounds, 5 por dia. E nesse último round, a gente tinha que fazer até o terceiro menor tempo pra gente ganhar. Nossa!
E aquele tanto de gente gritando e aquela Ave loucura. Maria, Paola, você consegue ouvir no momento que você tá ali dentro, pelo menos aquele grito de incentivo? Vai, Paola! Alguns a gente sempre Eu escuta, acho que não dá pra né? ouvir o Vai Paola. Escuta só, alguma coisa assim. Mas, nossa, gente, é uma adrenalina. E eu que corro no meio, a pressão é muito grande, porque é mais difícil. E lá era muito boa, eram 30 bois e uma pista pequena. Então, nossa, era muito difícil. E aí, na que a gente ganhou, eles fizeram uma comemoração, zoava todo mundo, virou um rolo. Você chora. Muito difícil. Tem que Mas ser... a emoção bate forte aqui, né? Tem algumas que não tem como não chorar, né? Ô, Paulo, eu acredito que muitas vezes, se deixar a emoção vir a flor da pele, você corre o risco de não levar a passada bem. Sim, é bem isso. Então, precisa ser a mulher de gelo ali. Quando a gente tá montada em acho que a maioria das mulheres, né? Quando tá em uma prova, tá montada em um cavalo, é uma outra pessoa. Vira uma mulher cheia de escudo. Precisa estar muito concentrada. Muito. Pra não se deixar perder ali dentro do momento. E, gente, por falar em concentração também e ter essa conexão com toda a equipe, a Paola tem o seu fiel escudeiro, que é conhecido por avião. Conta um pouquinho pra gente sobre essa ligação com o seu animal também, porque se não for um elo de fidelidade entre vocês dois, a tocada não é a mesma e a prova tá perdida. É bem isso mesmo. Eu falo que eu tenho muita sorte de ter ele, porque a gente é muito conectado, muito. De parecer que um sabe o que o outro espera, que pensa. E tanto quando eu quebrei minha mão, eu fiquei correndo praticamente com uma mão, porque não tinha como eu usar muito bem a outra, e ele me carregava assim, ó, muito bem. E ele é muito sensível. Meu pai corre nele às vezes também, e ele sabe quando meu pai monta nele, quando eu monto. Ele tem a tocada para cada um, ele é muito especial. E é interessante a gente frisar nesse momento também sobre, mais uma vez, os bons tratos aos animais e a longevidade de um animal. Na última semana, nós recebemos uma médica veterinária e nós falamos sobre o abate bovino, sobre os animais que já são criados para isso, né? Uhum. E agora a gente tá falando de um animal de quantos anos, Paola, que corre com você? 14 anos. 14 anos. São quantos anos de parceria? Aí eu comecei a correr nele, ele tava com 4 anos. 10 Faz 10 anos de parceria. E é um animal que você ainda não tem ideia para aposentá-lo, visto que ele se mantém com um bom score, ele se mantém numa boa fase. Sim, todo mundo olha e fala assim, não acredita que ele tem 14 anos. Só que, para isso acontecer, demanda de boa alimentação, Sim. muito cuidado. Muito. Veterinário, que também deve ser um excelente observador. Sim. E o seu trabalho também, você deve olhar para ele e já enxergar como ele tá naquele dia. Sim, ele mesmo ele não tem nenhuma lesão. Teve há pouco tempo, um veterinário foi na minha casa e falou assim, você pode dar uma olhada, né, pra ver se tem alguma coisa. Ele não tem nada, nunca teve. Ele é um cavalo muito, assim, muito sadio. Mas é isso, é cuidado, é saber o limite do cavalo. Porque nessas provas, às vezes, dá muitas passadas. E é saber poupar ele. Porque é muito difícil um cavalo chegar numa idade dessa correndo em alto nível. Sim. É muito difícil. O seu olhar como profissional já prevê toda essa entrega. Sim, e precisa. E é o que todo mundo precisa ver, porque o cavalo não é uma máquina. Então, ele precisa ser cuidado. Tanto em uma alimentação, quanto em uma prova. Porque muita gente fala assim, eu dou o melhor feno, dou a melhor ração, então ele tem que correr. Não é assim. O cavalo também tem o limite Isso dele. é resultado também do amor e carinho que você passa, né? Nessa conexão que vocês têm. Sim, é muito isso. Esses dias ele até tava solto, porque eu acho que o cavalo tem que ficar solto. Aí, tava solto com um monte de cavalo, meu pai falou assim, que era pra pegar ele. Aí meu funcionário foi pegar ele e não deixou. Eu cheguei, ele veio em mim. Meu pai falou assim, não é possível. Mas gente, é essa ligação. E eu ainda perguntei pra Paula, eu falei, Paula, você já fez o estudo da genética, né? Pra não deixar ele se perder. Ele é castrado. Eu falei, Infelizmente. Mas, ele é muito especial, muito. Paola, e quando chegar o momento de você precisar começar com outro animal, será que vai ser fácil pra você? Acho que não, viu? Acho que vai ser bem difícil. Eu acho que até pra ele, quando ele precisar aposentar, que eu acho que vai ter que ser uma decisão minha, eu acho que vai ser difícil. Porque ele gosta também. Se ele vê o caminhão ligando... Ele já sabe, entende. Ele já olha. Ele sabe muito. Ele entra no caminhão assim, como se estivesse no... Vamos pra vitória, tá vamos na ganhar. hora. Ele é desse jeito. Meu Deus, que maravilha. Bom, tem muito mais coisa pra você saber sobre a Paola Gomes aqui ainda no Pod Arena, mas agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho estaremos de volta.
Sejam bem-vindos de volta ao Pod Arena e agora estamos caminhando para o último bloco, conhecendo um pouco sobre a vida e carreira da estrela Paola Gomes, tantos feitos dentro das arenas, disputando a modalidade de team penning. E aqui, gente, além da Paola, nós estamos recebendo uma amiga da Paola, que é a Isadora, que está atrás das câmeras, mas ó, já soltou tanto detalhe aqui para nós, tantas histórias dentro das provas, inclusive que existe um setor responsável pelas organizações das provas de team penning, que é a BQM, Associação Brasileira do Cavalo Quarto de Milha, e as provas que são regidas pelo CONTEP. Conta um pouquinho pra gente sobre a diferença dessas provas, Paola. Então, pela CONTEP, é como eu expliquei no começo, e a fotocela é um pouco mais perto do curral. E na BQM, a fotocela é mais perto da boiada, são 30% da pista. Então, acaba sendo mais difícil, não dá para entrar com tanta velocidade. Na BQM, a boiada também é mais chucra. No outro team penny, já é uma boiada mais mansa. Então, tem essa diferença. Uau! Ou seja, as coisas vão ficando um pouquinho mais difíceis aí. E eu ouvi uma palavra aqui um pouco difícil, timpenaria. O que significa isso? Dona Isadora, nos chegou o bastidores? momento. Ó, não vou falar que foi um passarinho que me contou, não. Ela brinca comigo que a timpenaria é tudo de louco, né? Porque a gente corre, aquela gritaria, e no timpen da BQM é tudo mais civilizado, um negócio mais calmo. Eu acho que se eu fosse do Timpeno, eu ia ser Timperaria, carregar a bandeira, cheguei, vamos fazer acontecer. É o mais legal. Eu falo que se você estiver brava, você só corre lá, grita e fica tudo bem. Risada garantida. É desse jeito. Ô, Paola, a gente falou aqui sobre muitos feitos seus e grandes conquistas. Com as premiações da CONTEP, você é hexacampeã. Conta um pouquinho como é esse prêmio e essa Isso. conquista. Todo ano tem, no final do ano, quem ganhou mais prêmio ganha o awards da CONTEP. E esse ano passado eu me tornei hexacampeã, que é uma coisa muito difícil, porque cada um tem, é muita gente boa, muita gente competitiva, é complicado. Até teve o ano retrasado, eu ganhei do melhor em geral também, de todos os handicaps, que é muito difícil no handicap 7 ganhar isso, porque a gente corre menos categorias, né? Todo mundo corre muitas e a gente só corre uma. E aí eu ganhei o melhor do geral também, foi uma conquista incrível. Caramba, que grandiosidade em títulos, hein, Paola? Nossa, é bastante. Uau! Meu Deus. Paola, você já disse aqui pra nós muitas coisas, mas em poucas palavras, hoje você é uma mulher que já não precisa mais provar nada pra ninguém. Isso aos meus olhos, tá? Que já não precisa mais provar nada pra ninguém, porque o que você precisa provar ou mostrar pra alguém, você mostra correndo dentro da pista e apresentando os seus prêmios, que são as suas maiores conquistas. E não só suas, mas de toda a sua família que se dedica com você durante todo o ano, encarando chuva, encarando poeira, terra e chão, porque as viagens muitas vezes são longas. E Sim. pelo fato de já não precisar provar mais nada pra ninguém, você corre por amor e por paixão. Só que isso se estende com o que você tá deixando como legado para as pessoas e para as novas gerações. E é bem isso mesmo. Eu sempre corri muito por amor. Sempre falo que prêmio é consequência. Lógico que todo mundo quer ganhar, isso é óbvio. Mas só que o principal é estar ali correndo. Eu sou apaixonada em prova. E deixar esse legado de mostrar para muitas pessoas que podem chegar lá, do meu começo até aqui, porque não foi fácil, foi muitas coisas no meio do caminho. Então, eu falo que Deus me escolheu para ensinar mesmo que todo mundo é capaz, que todo mundo pode chegar ali. Antes de fazer mais uma pergunta, eu gostaria que você contasse aqui para o público o sonho com a camisa branca. Eu sou patrocinada e eu sonhei com uma camisa branca, que eu estava dando o Galope da Vitória, no rodeio de Barretos, com uma camisa branca. E aí, cheguei para pegar a camisa, cheguei no lugar, a camisa tava lá, e eu não acreditava. Aí não tinha o meu tamanho, não deu certo, aí eu fui embora para casa, falei, não é para eu usar a camisa branca. Aí depois eu sonhei de novo com a camisa branca. Eu falei, eu acho que eu preciso usar essa camisa branca. E eu nem queria, porque camisa branca suja muito no nosso meio, né? Porque mexe com o cavalo encosta. E aí me mandaram a camisa branca. Eu não acreditava. E aí na hora que eu dei o Galope da Vitória, foi exatamente igual ao meu Como no sonho. sonho.
Então eu falo que assim, Deus já me mostrou um pouquinho além do que já ia Onde acontecer. você iria chegar. É, Olha que foi- gostoso. foi Você deve ter incrível. ficado surpresa, né? Chegar lá no seu quarto, a camisa lá, sem esperar, Nossa, fiquei super... o título vem. É, eu ficava pensando, não, já é meio caminho andado, né? Mas é Agora, aquela insegurança também. Falei, gente, será que vai acontecer mesmo? Será que só foi um sonho? E foi muito especial, porque é além de tudo, né? Você sonhar com uma coisa e você ver ele realmente acontecendo, assim, é surreal. é diferente, né? É. É um prazer, eu acho que muito grande, mas uma vitória muito saborosa. E, Paola, muitas pessoas se inspiram em você, têm aí a vontade de correr ao seu lado numa prova da modalidade de team penny, mas existe talvez algum atleta que você acompanha, não sei, talvez nos Estados Unidos ou até mesmo brasileiro, que você tenha vontade de realizar pelo menos uma passada junto? Hoje eu já corri com muitas pessoas, né? Então, eu falo que sempre o meu maior privilégio é quando eu posso correr com meu pai, que às Ai, vezes que não lindo. dá por causa do handicap, e quando dá, assim, meu pai sempre foi uma inspiração muito grande pra mim. Então, correr ao lado dele é sempre muito importante. Olha só, parabéns. Eu imagino que importante também é para ele. Esses momentos, essas memórias vão muito além do esporte, né? É o É. amor que une vocês, a modalidade, mas principalmente esse elo de pai e filha. Sim, é muito importante. É uma prova da família, realmente. Você poder correr com pessoas que você gosta, com um familiar, é muito importante. Eu corri muito tempo com a minha irmã. Aí minha irmã parou, foi seguir outros caminhos. E quando a gente corria junto também era muito importante. A gente teve vários títulos juntas. E eu falo que dá até uma falta, assim, porque quando ela parou de correr, parecia que eu tava sozinha, parecia que tinham arrancado minha roupa, eu tava ali. Porque ela era um apoio muito grande pra mim. Então, esse meio, você correr com pessoas que você gosta, ter família envolvida, é muito bom. Ai, que bom. É fundamental ter eles lado a lado, né? A sua irmã ainda consegue ir com você nas provas, pelo menos para estar na torcida? Muito difícil, porque ela mora em outra cidade, então ela não vai muito. Mas, nossa, ela correu um bom tempo, viveu essa vida também. Então, é muito especial quando ela tá também. Que legal, Ô, parabéns. Paula, você já ouviu aquela frase? Porque são duas irmãs, né? Só, você não tem irmão. Não, Você já ouviu aquela frase, ó, a Paola é o filho homem que o pai queria ter. Não nesse sentido Sim. literal da palavra, mas é que talvez... Fazer tudo. Sim. Talvez ele tinha... Ou, né, a gente imagina, tem o sonho de ter um casal ou de ter mais um. Mas não, você faz tudo o que uma mulher faria e o que o menino faria ao lado do pai. É exatamente isso. Até viraram pra mim há pouco tempo e falaram assim: faz muita coisa que os homens fariam, mas de uma maneira mais delicada, porque tem um Sim. lado da mulher. E muito bem feita. E muito bem feita. Então, eu acho que meu pai nunca sentiu falta, assim, de um homem, eu acho. Pois né? é, não, porque talvez ele se sentiria sozinho se vocês não gostassem dessa entrega. Mas como vocês são todos apaixonados pelo fato de estarem juntos na prova da família, acho que tá uma ligação Paizão perfeita. é muito bem representado. É muito bom. Nossa, minha mãe, meu pai, assim, eles me apoiam muito. Eles gostam muito de tudo isso. Então, ter todo mundo ali, minha irmã mesmo de longe também, ela sempre tenta, ela tem alguma prova no final de semana, tenta assistir quando dá. Então, é muito gostoso ter a família toda unida, assim. Ô, Paula, você conversou aqui com a gente que você corre em cavalos de terceiros, treina, você dá curso também? Eu e meu pai, a gente dá curso juntos. E aí foi uma escolha, assim, de levar o nosso legado mesmo, da família Gomes, não só de um e o de outro. Sim. Mas ainda que a gente é muito parecido, né? Porque eu aprendi com ele. Então, a gente dá curso juntos. E é bem legal, porque cada um tem sua maneira. Ele já tem um jeitão mais bravo e eu mais delicada. Aí todo mundo fala, se completa. Então, é muito legal. Sim. E Que como legal. funciona pra você dar curso? Principalmente se chega uma mulher ou uma criança, porque você sabe que você tá deixando o seu legado ali também, ensinando outras pessoas. Sim, e é muito gostoso. Você dá um curso, no começo eu morria de vergonha, mas é muito gostoso você ver o pessoal aprendendo, muitas pessoas que te admiram estando ali, porque às vezes a gente não tem muita noção, né? A gente fala assim, quem me admira é meus amigos ali, aquelas pessoas, e aí você vai vendo outras pessoas que se inspiram, e você passar um pouquinho para cada um, isso é muito bom. Que maravilha. Bom, foi excelente receber você aqui, poder contar um pouco da sua carreira, da sua trajetória, de todas as suas conquistas, mas de poder dizer também que o lugar de mulher é onde ela quiser. E que se você chegou hoje
conquistando o Handicap 7, sendo a única mulher, significa que você precisou enfrentar muita coisa e até mesmo os seus próprios preconceitos de algum dia achar que você não poderia ser quem você é hoje. Então, parabéns. Não só pelas suas conquistas, mas por tudo que você já enfrentou. Saiba que nós aqui, como mulheres, te admiramos muito. Não só pela sua performance, mas pela sua coragem de encarar tudo isso com muita leveza e segurança. Sabendo que você precisa prezar quem está ao seu lado, te observando e quem tem você como ídolo. Ai, muito obrigada. Nossa, foi um prazer enorme. Que palavras lindas. Sem dúvida, é um desafio a cada dia. Eu acho que vocês também passam por isso, porque vocês vivem no meio do rodeio. E vocês passam por muitos homens também que às vezes têm um preconceito de ter uma mulher ali no meio. Mas ainda vocês que andam nos brechas, eu acho que deve ser muito complicado. E é lindo ver o trabalho de vocês. Conheço vocês há um tempo, né? E é lindo de ver, vocês é uma inspiração para muitas pessoas, Obrigada. Muitas mesmo. E ver vocês onde vocês chegaram é mostrar também que a mulher pode ir aonde ela quiser. Que basta ela querer, basta ela ir atrás, que tem como ir. Isso é muito importante, que cresça cada vez mais, que cheguem cada vez mais mulheres que tenham coragem de entrar nesse mundo do rodeio. Amém. certeza. Sem limites pra sonhar. Agora com as 3 mulheres nessa mesa do Pod Arena. Paola, obrigada novamente. Evelyn, finalizamos mais um podcast. Você que nos acompanha até agora, muito obrigada pela sua participação. É sempre uma alegria e satisfação ter você junto conosco. Fique agora ligadinho com a programação do BRTV Max e até o próximo Pod Arena. Tchau, tchau.